Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar de vez como transformar uma pesquisa super complexa numa apresentação visual que seja clara, direta e, claro, impactante. Se montar um banner científico sempre parecer um bicho de sete cabeças, pode relaxar que a solução começa agora. Pois é, essa pergunta de 1 milhão, né? Pensa só, meses, às vezes anos de trabalho duro, de pesquisa. E aí, no meio daquela multidão de banners, como é que a nossa pesquisa vai brilhar? Como fazer com que todo esse esforço seja notado? Ok, vamos encarar esse desafio de frente. A solução, na verdade, está numa ferramenta de comunicação muito poderosa, um banner bem feito. É ele que vai ser o nosso cartão de visitas, sabe? Aquele que vai atrair as pessoas certas para uma boa conversa. E essa citação resume tudo, né? Antes mesmo de alguém ler uma única palavra do resumo, o visual já vai atrair ou repelir. A primeira impressão é a que fica. E num ambiente tão cheio de informação, isso é mais verdade do que nunca. Bom, mas antes de abrir qualquer programa de design, a gente precisa ter uma base muito sólida. E essa base se apoia em dois pilares que são essenciais: quem apresenta e o conteúdo que essa pessoa domina. Sem isso, gente, nem o melhor design do mundo consegue fazer milagre. Vamos falar primeiro do pilar humano. É super normal sentir aquele friozinho na barriga, mas o autocontrole é a chave para não deixar o nervosismo atrapalhar. Uma boa dicção, falando com clareza, num volume que todo mundo ouça, nossa, faz toda a diferença. Ah, e sem complicar, tá? Linguagem simples e uma postura confiante comunicam tanto quanto as palavras. Agora, o segundo pilar, o conteúdo. Não basta saber, tem que dominar o assunto de cabo a rabo. Isso dá segurança para responder qualquer pergunta que aparecer. E outra coisa crucial é saber o que mostrar. Não dá para colocar tudo no banner, então a gente tem que ser esperto e escolher os dados mais importantes. E claro, tudo isso tem que caber no tempinho que a gente tem para apresentar. Certo. Com a base firme, agora a gente pode começar a construir. Toda boa apresentação conta uma história, e essa história precisa de uma estrutura, de um roteiro. Vamos dar uma olhada em qual é o esqueleto de um banner de sucesso. Essa sequência que guia a leitura de forma lógica. A gente começa com um título que funciona quase como uma manchete de jornal, sabe? Depois, apresenta o problema para deixar todo mundo curioso, explica rapidinho os métodos, mostra só os resultados mais incríveis e fecha com conclusões diretas que respondem à pergunta lá do começo. Agora sim, a parte divertida. Vamos pegar essa estrutura de texto e transformar numa comunicação visual que funciona. É aqui que a mágica acontece, traduzindo a nossa história de pesquisa para uma linguagem gráfica. Então, o mais importante é entender a função do banner. Ele não é o artigo científico inteiro, de jeito nenhum. Ele é um resumo visual, um convite. A missão principal dele é fazer com que alguém, em segundos, entenda do que se trata o trabalho e decida se quer saber mais. Simples assim. E a regra de ouro para o texto no banner é: menos é mais. Sério, tem que ser direto, objetivo. Ninguém vai parar para ler um bloco de texto gigante. A gente tem que pensar em frases curtas, tipo tweets, e não em capítulos de livro. Clareza e objetividade são nossas melhores amigas aqui. Para garantir que o banner seja lido de longe, naquele salão super movimentado, a hierarquia das fontes é tudo. Vamos começar pelo mais importante, o título. Ele precisa ser grande o suficiente para gritar: "Ei, olha para mim", do outro lado da sala. 70 pontos é um tamanho excelente para causar esse primeiro impacto. Depois vem os subtítulos, que são como placas de trânsito guiando o olhar pelas seções, métodos, resultados. Para eles, um tamanho médio é o ideal. 34 pontos já criam uma estrutura visual bem clara, sem brigar com o título principal. E para o texto do corpo, 24 pontos. Pode até parecer grande quando a gente está fazendo do computador, mas acredite, o objetivo é que uma pessoa consiga ler tudo de forma confortável a 1,5 m de distância. E para fechar, umas dicas rápidas para deixar tudo com cara de profissional. Escolham fontes simples, que todo mundo conhece. Não vamos poluir o visual com 1000 variações. Nas imagens, a qualidade é muito mais importante que a quantidade. E nos gráficos, quanto mais limpo, mais fácil de entender. Simplicidade é a chave. E aqui está um exemplo prático de como tudo isso se encaixa. Reparem como um bom layout organiza a informação, divide os espaços e ordena as seções de uma forma que faz sentido. Ele não é só bonito, ele funciona como um mapa, guiando o leitor pela história da nossa pesquisa de um jeito bem intuitivo. Ufa, bastante coisa, né? Mas vamos com calma. Agora, a gente vai resumir os pontos mais importantes, aqueles que a gente precisa ter na cabeça na hora de criar um banner de sucesso. Se for para levar só uma coisa dessa nossa conversa, que seja esta lista aqui.
Primeiro, dominar o assunto e a fala. Segundo, seguir aquela estrutura que a gente definiu. Terceiro, pensar sempre na clareza do design. Quarto, usar imagens e gráficos bons de verdade. E o mais importante de tudo, contar uma boa história. No fim do dia, é isso que importa. Todo o trabalho duro já foi feito, uma descoberta nova tá aí. A grande questão agora é, com todas essas ferramentas, qual vai ser a cara que essa grande história vai ter? Como ela vai ser contada para o mundo?